O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a verdadeira liberdade. Será que tem liberdade falsa? Veremos aqui essa noite. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aqui Paulo falando a um povo que tinha acabado de ter um conhecimento, um entendimento do que era evangelho, já tinha chegado a boa nova até eles, e Paulo explicando que a lei de Moisés já havia caído em caducidade, porque ao mudar o sacerdócio, mudar a lei, eles vinham de um sacerdócio levítico, onde tinha que ter circuncisão, para que através do corte do prepúcio do menino, ao 8º dia de vida, ali estabelecesse um pacto que Deus fez com o povo judeu 5.000 anos atrás, e começou lá com Abraão. Mas a partir do momento que Jesus entra, finaliza esse tempo da lei e nós estamos no tempo da graça. E essa circuncisão ela acontece no coração, é quando nós tiramos a dureza, aquela casca que nos impede muitas vezes de entrar na presença do Senhor. Quando o povo judeu, ainda cativo debaixo daquela lei de Moisés, fazendo cirurgia de fimose, Paulo percebe que há ainda uma opressão sobre os novos convertidos da igreja. E na mesma carta, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, no versículo 12 e 13, Paulo dá o toque para eles através dessa carta. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Paulo pegou pesado, irmãos. Ele fala que esses que estão perturbando vocês deveriam castrarem-se a si mesmos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver na liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a natureza humana, a natureza da carne. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Paulo ficou realmente chateado aqui, irmãos, ao saber do que estava acontecendo ali naquela Galácia. E apesar de a circuncisão ser essa cirurgia de fimose que a gente conhece hoje pela medicina, quando o prepúcio do menino é cortado, a castração, todavia, é uma remoção dos órgãos reprodutores masculinos. E essa castração é algo muito mais pesado, é algo muito mais grave. E Paulo pegou pesado aqui, ele não falou para que eles se circundem-se a si mesmos, até porque os judeus já eram circundados, mas eles estavam castrando o povo de Deus, assim como acontece muito no tempo de hoje, especialmente na igreja, onde as pessoas estão sendo castradas de conhecer a verdadeira liberdade e ficam debaixo daqueles dogmas humanos, presas, não conseguindo desfrutar o melhor de Deus nas suas vidas. Assim como a prosperidade e a dignidade, irmãos, a liberdade é um dos atributos mais almejados pelo ser humano. Por causa da liberdade, revoluções políticas, econômicas, sociais, culturais e tecnológicas têm causado divisão entre os homens, tanto quanto guerras sangrentas. Uma falsa liberdade que acaba tornando o homem escravo daquilo que ele mais almeja, devido ao seu egoísmo que o corrompeu. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através do derramamento de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente o seu sacrifício perfeito e perpétuo liberta todo aquele que escolhe, que decide de maneira voluntária acreditar nele. E nenhuma corrente é capaz de aprisionar ou resistir ao poder libertador do Salvador, do nosso Salvador. A palavra de Deus, inclusive, afirma lá em João 8,36, se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Portanto, aquilo que você atribui como liberdade, você muitas vezes faz planos, agora que eu vou ganhar tanto de dinheiro, se eu acertar na Mega Sena, se eu isso, se eu aquilo, eu vou ter liberdade de fazer isso, fazer aquilo. São laços que o próprio sistema humano neste mundo caído faz com que muitas pessoas fiquem aprisionadas nessa pseudo-liberdade, e muitos ficam aprisionadas à prostituição, a drogas, famílias destruídas, uma falsa liberdade verdadeiramente, a ponto de as pessoas não conseguirem mais restaurarem suas vidas. Portanto, irmãos, acompanhem conosco agora o que a Bíblia revela sobre a verdadeira liberdade no momento da palavra de hoje. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Assim nós compreenderemos o que o mesmo apóstolo Pedro, na sua primeira carta no capítulo 4, verso 10, nos diz. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros.
As pessoas muitas vezes se acham incapazes, infrutíferas, arrumar um trabalho, ao se relacionar com outras pessoas. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizer assim, mas eu não tenho o conhecimento que o senhor tem da palavra. Irmão, eu estou aprendendo ainda. Mas o pouco que Deus nos dá é o suficiente para que através das nossas vidas pessoas possam ser edificadas, pessoas possam ser instruídas, até no trabalho, cada qual com talento, cada qual com um dom, contribuindo para o todo. Assim deve ser o corpo de Cristo, cada qual no seu dom, no seu talento, mas sempre um em prol do outro. Vejam que Lucas no capítulo 4, versos 18 e 19 nos diz: o Espírito do Senhor, Jesus falando aqui, está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aqui no caso, Jesus está recitando o que o profeta Isaías havia falado há muitos anos antes, irmãos. Lá no capítulo 61, verso 1, mesmo texto: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para todos aqueles que estão cativos, os que estão em prisão. Mas ao dizer no verso 21 que naquele momento estava se cumprindo esse trecho da Escritura, virou problema para Jesus, irmãos. Quando ele resolve dizer que aquele texto que ele está lendo contido no livro do profeta Isaías, afirmando também no versículo 24 que profeta em sua terra não tem honra, então aqueles que estavam presentes na sinagoga arrastaram Jesus para fora. Tem coisa que a religião não suporta ouvir. A verdade para o religioso, ela é uma afronta. A partir do momento que todo religioso tem os seus dogmas, isso é na vida como um todo. A pessoa tem princípios, tem tradições, e quando ela é afrontada, confrontada pela palavra de Deus, que é a liberdade, que é a verdade, ela se enraivece. Quantas pessoas, irmãos, viraram as costas para a gente, especialmente da família, ao começar a falar de Jesus? E lá vem tu com essa lenga-lenga de novo. Ah, cara, fala outra coisa, não só fala de Jesus. Não, nem te convido mais para churrasco, não te convido mais para festa, tu não sabe falar outra coisa. Já fui muito confrontado com isso. O Espírito Santo me colocava na hora a resposta. O que eu posso fazer se a boca fala daquilo que o coração está cheio? E aí eu fui entendendo, irmãos, as dinâmicas do mundo espiritual, assim como Jesus, confrontado por aqueles religiosos, aqueles fariseus, estavam realmente dispostos até a matar Jesus, jogar ele num abismo. Mas ele se esquivou porque ainda não era o momento da crucificação. Porque ninguém poderia matar o Rei da Glória. Ele próprio entregaria-se por si mesmo, enviado pelo Pai, não por vontade própria e nem mesmo por vontade humana. E assim, muitas aflições que a gente vive, muitas coisas que parece que o Evangelho não está rendendo, a gente se sente até prisioneiro muitas vezes da nossa consciência. Hoje, vivendo esse Evangelho nessa plenitude, nessa liberdade, nós não conseguimos entender como é que as pessoas não conseguem abrir a mente para a verdade. Mas isso é coisa do diabo, irmãos. É o espírito das trevas, cega o entendimento, cega a compreensão e faz com que a mente não consiga discernir tudo isso que para nós, que já fomos salvos, já iluminados pelo Espírito Santo, conseguimos discernir com a maior facilidade. Veja que o sábio Salomão escreveu ali no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 23. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz, tranquila e livre de problemas. E é tremendo o aspecto que o Salomão coloca aqui, porque o próprio Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, mas os problemas que ele fala aqui é de coisas muito maiores, irmãos. É aquilo que os apóstolos sofreram, cada qual morreu de um jeito. Depois você pesquisa e você vai ver este mal, e nós não chegamos ainda a requerer nosso sangue para poder viver essas aflições tal qual os discípulos viveram. Por isso que o Evangelho, ele é um peso, um jugo muito, infinitamente menor do que aquele que o mundo nos dá. Por isso que Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Em mim vocês encontrarão descanso, encontrarão pastagens, mas fora de mim não tem jeito. Fora de mim é cada um por si, é cada um na sua fé alicerçada em dogmas humanos. O salmista no Salmo 119, verso 45 nos diz: viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Os ensinamentos fazem com que nós nos livremos da escravidão. E esse princípio de sabedoria, irmãos, o próprio Salomão falou no capítulo 9, verso 10, que o temor a Deus é esse princípio de sabedoria que nós precisamos ter para nos desviar desse mal. O apóstolo Paulo, mais adiante, anos depois, ao povo de Colossenses, nesse mesmo espírito, no capítulo 2, verso 8, fala sobre essa escravidão, a mesma que no passado escravizou o povo judeu, escraviza a igreja hoje. Não permitam que outros os escravizem, os oprimam ou os subjuguem
submetam com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes de raciocínio humano, de persuasão humana, com base nos princípios espirituais deste mundo. São dogmas criados por esse mundo. São homens que, na sua alucinação, nos seus devaneios, distorcendo as escrituras, criaram seitas, heresias, as quais eu não vou pontuá-las aqui para não virar problema. Em momento oportuno eu falarei de cada uma delas, mas Deus me manda apenas dizer a você que a verdade que liberta é aquela contida dentro das escrituras do livro Bíblia. O próprio Paulo fala que qualquer doutrina, qualquer palavra que viesse depois desta seria considerada anátema. Gálatas 1 fala sobre isso, versos 8. Você vai ver que ainda que anjos do céu viessem pregar um novo evangelho, pregando reencarnação, ou pregando qualquer outro tipo de doutrina, de guardar isso, guardar aquilo, se separar para isso, se separar para aquilo, não comer isso, não comer aquilo, e Paulo ele se aprofunda com o povo de Colossos, mergulha nessa verdade, chutando o balde mesmo contra aquele povo judeu que se dizia já cristão, mas não estava convertido ainda, irmãos. Porque ele dizia que vocês estavam presos àqueles princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, onde a verdade substituída por achismos, eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado, e assim surgem as muitas seitas, as quais seriam inumeráveis aqui hoje no nosso momento da palavra. O evangelista João, no capítulo 8, versos 31 e 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, não adianta tu querer carregar crucifixo no peito, dizer Jesus é o teu Senhor, mas tu é apenas um religioso, um frequentador de templo. Mas na tua essência, tu não tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com esse Deus. Porque para ti esse rito é pesado, é chato. Eu vou deixar de fazer outras coisas, ficar orando, isso é coisa para velho. Pois muito bem, há um tempo determinado para todas as coisas. E quando você perceber que Deus está te chamando para algo muito maior, você vai perceber que as coisas que te aprisionam hoje, por falta de consciência, por falta de evangelho, ao você abrir o coração para essa verdade espiritual, as escrituras contidas no livro Bíblia deixam de ser somente um conteúdo ou uma informação e passa a ser vida, passa a ser o próprio verbo falando conosco, assim como nós estamos falando aqui essa noite contigo, ou como quando você recebe alguma mensagem de texto via WhatsApp. É tão real quanto essa metáfora que eu estou descrevendo para você, porque senão, irmãos, você fica apenas preso a dogmas, como aconteceu no povo passado, no povo judeu. Veja ali em Êxodo, quando Moisés escreveu no capítulo 3, versículos de 7 a 10. Então o Senhor disse a Moisés: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma grande e boa terra. É uma terra boa e rica, onde moram os diversos povos habitantes daquela região que precederam os israelitas, os cananeus, jebuseus, heteus, amorreus, perizeus, heveus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, disse Deus a Moisés, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Aqui eles não eram nem chamados de judeus ainda, porque ainda não estava bem definido aquilo das 12 tribos. Estava tudo muito bagunçado ainda, o povo não estava posicionado. Quando o povo não se posiciona com Deus, irmãos, vão andando de qualquer jeito, tudo é muito difícil. Há prisão, há sacrifícios, há realmente um preço a pagar. Eles saem do cativeiro babilônico, 70 anos presos, e dali para ir para o deserto é uma luta, porque eles não creem mais que o libertador chegaria. Porque na cabeça, na consciência deles, o libertador seria alguém que ia quebrar o pau com eles. Da mesma forma que o Cristo, o Messias, que os judeus esperam até hoje, será alguém que vai ter guerra militar, que vai ter um poder bélico incomparável. Por isso que será a vinda do anticristo e não do Cristo. E portanto, o povo judeu estava preso àquela consciência deturpada e não achava, esperava, mas não sabia quem seria o libertador. Quando na verdade a história de Moisés é maravilhosa, quando você começa a ler e entender que ele próprio não tinha consciência de que ele também era um hebreu, e Deus o separou juntamente ali com a sua nova esposa, a Zípora, junto ao seu sogro Jetro, naquele deserto. Ele é chamado ao Sinai e
Deus fala com ele: você que não tem capacidade, você que é um gado, eu vou colocar o teu irmão do teu lado. Para um tempo o Arão vai te ajudar. Perceba que quando você se coloca, vai até Deus e fala que eu vou te chamar até mim. Ele nos chama: agora venha para mim. Se você não se voltar para Deus, você nunca será enviado para fazer a sua vontade. O vir para Deus aqui no tempo de hoje é voltar-se para o Evangelho, é poder aproveitar os momentos, as oportunidades que Deus tem nos dado, como através dessas reuniões singelas que a gente faz aqui quinzenalmente às quartas-feiras, através do nosso Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, através de vídeos que a gente posta com todo carinho, procurando fazer com a máxima excelência, eu e a pastora Denise, para que você tenha um conteúdo maravilhoso e que você possa realmente desfrutar sem o peso distorcido que a religião muitas vezes fez encarar a Bíblia, para que você não queira nem assistir, né? Eu prefiro confiar no que o pastor está dizendo. Ele é pastor, afinal ele sabe tudo. Eu vou na onda, eu vou nele, amém ou não amém? Aí todo mundo fala amém, e não sabe que está caindo num laço de passarinheiro misturado com peste perniciosa. E assim o povo ficou escravo, irmãos. Independente das circunstâncias vividas, a verdadeira liberdade, assim como a felicidade, está na nossa mente, no nosso estado de espírito. Há pessoas livres dentro de presídios. Eu tive uma oportunidade uma certa feita de um irmão ter me ligado, apareceu como Nuno não identificado. Ele estava preso num presídio, tinha cometido umas infrações aí, estava detido, e ele tinha conseguido um celular e pediu para eu orar, aleluia, por aqueles presidiários. Eu nunca senti tanto a presença de Deus, irmãos, como naquela oração. Eu aqui em casa, sentado no sofá, no conforto do lar que Deus me deu, fazendo a obra de Deus por telefone. Muitos se renderam ao Senhor naquela noite. Eu fui tomado pela presença de Deus aqui à distância, vendo as lágrimas daqueles irmãos chorando, arrependidos da sua natureza, porque eles se voltaram a face para Deus. Muitas vezes Deus permite que nós fiquemos aprisionados em cadeias, para que lá nós possamos verdadeiramente abrir o nosso coração para Deus, sendo que fora de lá nós somos apenas transgressores da lei, transgressores da verdade, porque o pecado habita em nós, e enquanto o pecado habitar em nós, nós não temos essa consciência dessa libertação da qual Deus fala na sua palavra. O diabo distorce, fazendo parecer que tudo isso aqui é furado, conversa fiada, é conversa religiosa, e Deus fala: agora venha, eu vou te enviar para o Egito e você vai libertar o meu povo. Portanto, irmãos, quando você percebe que a palavra entra no coração, a pessoa pode estar presa numa cadeira, vai estar livre. Assim como pessoas espiritualmente livres são felizes, mesmo levando uma vida humilde. E enquanto que outros, mesmo fora da prisão, estando aprisionados nos seus vícios, aprisionados em si mesmos, nas suas prostituições, eles não conseguem entender essa verdade. Essa verdade só se torna real na vida delas quando elas primeiramente abrem os ouvidos para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Depois ela começa a gerar um arrependimento, um constrangimento. A pessoa ainda está cativa, ela não está liberta ainda, ela ainda é escrava, mas ela se dá conta: opa, eu sou escravo e não sabia, eu sou viciado e não sabia. É aquele cara que fuma que nem um morcego. Não, eu fumo por prazer. Muitos até da minha família falam isso. É aquele que bebe alcoolicamente, assim, de uma maneira contumaz. Não, eu só bebo socialmente. Ele não tem noção, ele perdeu a noção do limite e, portanto, ele não se reconhece mais como um escravo. E a palavra, quando confronta ele junto ao seu pecado, como aconteceu com esses presidiários pelos quais eu orei, houve um profundo arrependimento. E eu creio que muitos deles, inclusive esse irmão, o qual me ligou, já está livre. Hoje, o servo de Deus, ali na cidade de Tramandaí, evidentemente por questões pessoais. Se um dia ele quiser vir aqui contar o testemunho dele, ele próprio vem contar. E a gente vai tendo essas experiências, irmãos, porque a gente vai vivendo a prática do evangelho como eu vivi, a dependência de tudo, da fama, de querer conquistar dinheiro para poder ter tudo, quando na verdade, buscando Deus em primeiro lugar, com a nossa mente livre daquelas tensões, daquela busca incansável, especialmente nós músicos, sobreviventes da arte. É uma angústia, é uma agonia. Eu, nesse período que passou de pandemia, como eu orei pelos amigos e irmãos que tocaram comigo no tempo ali em São Paulo, vivendo esse dilema de não ter um Cristo que possa socorrê-los, uma opressão terrível por não crer que Deus é um Deus que supre. Ele tira do ímpio para abençoar o justo, ele traz a existência que não existe até no meio do deserto, ele faz brotar flores para que nós possamos ser verdadeiramente supridos, ele faz maná cair do céu para poder alimentar um povo. Então é esse Deus do qual estamos falando aqui essa noite que nos traz essa liberdade, irmãos. Por isso que na maioria das vezes Jesus só se manifesta em nossas vidas em meio às nossas calamidades. Aquele famoso adágio que as pessoas falam: não vem pelo amor, vem pela dor. E é uma verdade espiritual. Porque se você não entender que Jesus, por te amar, ele te escolheu primeiro. Não foi vocês, não fui eu, não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu.
E quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita, Ele nos nomeia, nos envia para que nós nos tornemos testemunho, carta viva, a fim de que tudo que a gente pedir ao Pai em nome dEle, Ele nos concede. É aí que o mundo espiritual se abre de maneira sobrenatural e você começa a viver uma dimensão diferenciada, irmãos. Você não vive mais aqui nessa terra, você está aqui nesse planeta, mas a tua mente já está no céu. Paulo fala que nós devemos nos tornar prisioneiros dele, porque a única maneira da gente realmente ser livre do pecado é nos deixando aprisionar pelo amor. O que é aprisionar pelo amor? É o que eu tenho com a minha esposa hoje. Eu sou feliz por estar aprisionado de maneira livre, por escolha de Deus no meu coração. Eu deixei o amor de Deus no meu coração provocar essa escolha, porque nós não sabemos nem orar como convém, quanto mais escolher. Tudo que a gente escolhe em pecado, escolhemos segundo as nossas concupiscências. Nossas escolhas, todavia, quando estamos livres, debaixo do Espírito Santo, debaixo da graça, essas escolhas, é como algumas pessoas que vêm nos dizer, alguns irmãos até, pastor, eu estava pensando uma coisa, me veio uma intuição, eu fiz aquilo e deu certo. Eu falo assim muitas vezes, bobinho, não foi intuição, foi o Espírito Santo de Deus que te mostrou, mas que pelo fato de a pessoa ainda não ter uma intimidade com esse Deus, ele não consegue ter esse discernimento. Por isso que Paulo escreveu ao povo de Éfeso, ali no capítulo 3, verso 1. Por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, eu que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os gentios, os não judeus. Quando nós nos tornamos prisioneiros de Cristo, abrimos mão de tudo aquilo que outrora nós gostávamos. Como eu amava fazer shows no mundo, e hoje eu quero só louvar a Deus, irmãos. Não importa onde, pode ser num palco para 100 mil pessoas, como algumas vezes eu fiz shows para grandes rádios, como a Rádio Farroupilha, ou para uma casa onde tem 2 ou 3 pessoas, porque a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. É debaixo dessa verdade espiritual que o próprio Espírito Santo vai nos constrangendo, vai nos alegrando e nos fazendo sentir paz no meio dessas escolhas. É aí que nós nos sentimos livres. Veja o que Lucas fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 23 a 26. Depois de serem severamente açoitados, Paulo e Silas foram lançados na prisão. Eles estavam pregando sobre o amor de Cristo, que era contrário àquele povo que estava ali, aquele povo judeu ortodoxo, que achava que Jesus era um blasfemo, que Jesus era uma heresia, era uma seita. E o carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno. Olha só que coisa terrível que fizeram com Paulo e Silas, prendendo-lhes os pés no tronco. Não adianta, irmãos. O cristão, quando tem um chamado, por mais que ele se sinta preso pelas adversidades, pelas enfermidades, pelas lutas, veja o que acontece quando você está posicionado com Deus. E eu vejo pastores aqui, como o pastor Salvador, o pastor André, vivendo milagres. Quando nós estamos presos em tronco, como estava Paulo e Silas, por volta da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Deus quer que nós abramos nossas bocas mesmo no meio da calamidade, porque a palavra de Deus, ela só produz fé quando alguém ouve. Alguns vão escarnecer, alguns vão até debochar, como muitas vezes a gente recebe cards de verdadeiras afrontas ao Espírito de Deus. Graças a Deus que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, senão essas pessoas nem respirando estavam mais. Mas continuamos orando por cada uma delas, para que elas também, assim como nós, sejam libertas dessa cegueira espiritual que as aprisiona, e elas possam sair desse tronco ao qual elas estão presas, louvando a Deus e glorificando o Deus eterno, para que através do testemunho delas, muitos outros possam também ser alcançados. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glórias a Deus. Quando você persevera no meio da luta, no meio da aflição, aonde você não vê mais saída, parece que aquilo ali é o fim de tudo. Daqui a pouco é como um estrondo, irmãos. Daqui a pouco é como um estalo, é um susto, é algo que vem assim do céu, que você vê, não, isso aí realmente está me acontecendo, eu não esperava, só pode ser de Deus. E aquela calamidade, uma grávida com dores de parto, depois que recebe a criança em seus braços, nem lembra mais das contrações, nem lembra mais das suas dores, conforme Paulo descreve em Filipenses 4,13, eu digo também e recito sempre essa palavra: eu posso sofrer todas as lutas, porque eu estou firmado na rocha, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque aquele que me fortalece no meio da aflição é o que me dá o bom ânimo, para que no meio dessa aflição eu possa ser aprimorado, abençoado, restaurado, curado e liberto pelo próprio Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 18 a 23, nos diz, falando para o povo de Roma, os cristãos de Roma: vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Para alguns que estão fora, tá vendo? Viraram tudo um bando de religiosos. Viraram tudo um bando de fanático agora, fazendo tudo que não presta. E tudo isso
isso foi queimado pelo fogo da glória de Deus. Quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, o fogo do Espírito consumiu todo esse mal, todo esse pecado. Hoje é apenas um relato, é apenas um testemunho, não mais um testemunho. E por isso que ele fala que vocês foram libertos do pecado ao se tornarem escravos de Deus. Na verdade é que nós somos livres. Nós só vamos entender essa liberdade quando de fato nos entregarmos essa palavra. Senão você vai achar que você virou um fanático religioso por culpa da prostituta descrita em Apocalipse, por causa da religião. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. Eu não vou usar de teologia para explicar para vocês. Vocês não vão entender, vocês vão ficar dormindo. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Vocês eram bandidos mesmo. Vocês não têm noção do que vocês eram. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada somente a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Irmãos, isso aqui está escrito na carta, está na Bíblia. Pastor, isso é palavra sua? Não, irmão. Eu estou lendo o texto. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam? O que é que vocês ganharam fazendo aquelas bobagens? Que agora vocês estão até vergonha, né? Vocês não podem nem lembrar mais que sente vergonha. Glória a Deus por isso. Esse é o arrependimento. Essa é a verdadeira conversão, pois o resultado de tudo aquilo é morte. Quantos morreram e têm morrido no pecado por não entender essa verdade espiritual? Isso aqui não é religião, amados do Senhor. Isso aqui é uma palavra tão real quanto qualquer lei da física. Você ainda, embora desconhecendo, está sujeito a ela, como todo o planeta Terra, como toda a humanidade, todo o universo. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Essa vida dedicada a Ele, diferentemente da religião, é amar o teu próximo, começando pela tua casa, pela tua família. Essa liberdade que nós temos hoje de fazer cultos em residências, Deus não nos deixou adquirir um espaço, um templo. Pode ser que talvez um dia Ele até nos conceda, quando Ele perceber que mais pessoas estando debaixo dessa mesma consciência a qual nós poucos aqui, em muito poucos estamos, pode ser que Ele permita que nós tenhamos um lugar público para receber mais pessoas. Mas Ele não quer que seja mais uma franquia, Ele não quer que seja mais uma caixa econômica federal para recolher teu dinheiro. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha a tua vida transformada de dentro para fora, porque tudo que é de fora para dentro é artificial, tudo que é de dentro para fora é espontâneo, é genuíno. Tudo que é de fora é artificial, é jugo, é escravidão. E Deus não quer isso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando você lê essa carta num primeiro momento, ela parece um texto até incompreensível, mas dando bem mastigadinho como eu estou te dando aqui agora, eu tenho certeza que muitos que nos assistem nesse momento estão sendo constrangidos pelo amor, por esse amor. Paulo insiste ainda na sua segunda carta ao povo de Corinto, no capítulo 3, versos 16 a 18. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Muitas vezes esse véu é a incredulidade. Muitas vezes esse véu são as escamas que te impedem de realmente enxergar a verdade. Aqui a palavra Senhor, o texto nos diz, quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Irmãos recentemente convertidos aqui, a gente percebe os irmãos que vêm nos dar testemunho. Está diferente. O que aconteceu contigo? Você tem alguma religião? Você está numa religião. Você está em alguma igreja. Está mais bonito, está mais corado. O que aconteceu contigo? Tem um negócio diferente em ti, irmãos. As pessoas podem não entender. Você quer nem ouvir música boa. A pessoa pode não entender nada de música, não sabe ler partitura que nem o pastor Salvador, que é um exímio maestro aqui, lê e escreve com fluência. Eu também não entendo nada daquilo, mas procuro tocar direitinho, procuro respeitar as notas. Mesmo não compreendendo a partitura, mesmo não conhecendo a profundidade da teologia, debaixo dessa verdade, nessa mesma simplicidade que Paulo ensinou aos fracos, eu tenho me colocado e Deus tem nos honrado, nos dando essa compreensão, essa prática de vida que deve ser o Evangelho. Por isso que essa liberdade nos invade, irmãos. E esse Senhor quer dizer o Espírito, é o Espírito Santo que nos constrange. O mesmo falado por Jesus ali no João 14. O Pai vos enviará outro Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas. É Ele que vai estar com vocês. Eu vou abrir fora, eu vou estar no coração de vocês, mas eu vou estar à destra do trono do Pai, porque eu sou também onipresente, eu estou lá e estou aqui, mas aguardando o sinal do Pai para vir buscar vocês, a noiva, a igreja. E é isso que estamos aguardando como corpo de Cristo aqui nessa existência. E onde o Espírito do
Senhor está presente, aí existe a liberdade. Aí é real. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Mas vejo que Tiago, e eu encerro aqui a ministração dessa noite, ele fala, ele adverte o povo de Deus no capítulo 1, versículos 22 a 25. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, vai lá dar aquela penteadinha de cabelo, se ajeita, sai do espelho, nem lembra mais como é que tá. Ixi, será que eu pentei o cabelo? Será que eu arrumei meu óculos? E tem que voltar de novo. Aquela imagem ela é efêmera, ela não fixa. A memória do ser humano é muito frágil para poder lembrar de tudo. Não se engane. Se essa palavra que eu estou ensinando vocês não for praticada, não vai guardar no coração de vocês, como muitos. Aí não precisa assistir a reunião do cordão, depois vai passar na semana que vem, no momento da palavra. Esses tais sempre tem um problema nesse dia. Chega atrasado do trabalho, chegou a visita. É assim os testemunhos mais incríveis, irmãos, mais variados que a gente ouve aqui, e essas pessoas não entendem que Deus está com o coração aberto para que a qualquer momento você se aproxime dele. Assim como quando você vai próximo a um espelho. Mas tem que botar essa palavra em prática, porque aquele que ouve essa mensagem e não a põe em prática é exatamente como essa pessoa. Dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência, logo esquece da palavra, logo esquece que foi pregado, logo esquece do tema dessa quarta-feira, a verdadeira liberdade, porque ainda continua cativo, continua preso na sua visão fechada, obtusa. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem a lei, que lei é essa? Se nós estamos no momento da graça, só vem com essa história de lei. A lei que prevalece hoje é a lei do amor. É tu ajudar o teu próximo, é dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede, é visitando o enfermo, visitando o cativo, acolhendo o estrangeiro. Eu canso de falar isso em todas as ministrações, mas mesmo os irmãos em Cristo não fazem isso, porque eles se condicionaram enquanto escravos, enquanto manada, ao invés de rebanho, frequentarem ambientes religiosos, sem a consciência do Evangelho, porque a mente está cativa pela religião. Portanto, ele não consegue examinar bem essa lei, mas quando ele está ciente dessa verdade, ele examina a lei do amor e não a esquece, põe em prática. Deus vai abençoar tudo o que esta pessoa fizer. Tudo que você fizer respaldado nas Escrituras, ainda que seja alguns nãos que você vai ter que dizer para alguns daqueles que você mais ama, como muitas vezes eu já tive que fazer e tenho que fazer e farei ainda, mas respaldado nas Escrituras, o próprio Espírito Santo há de constranger a dizer: pastor, me perdoe, porque eu não tinha entendimento, eu estava cego, eu era escravo da minha ignorância, do meu pecado, mas graças àquele seu não, graças àquela sua admoestação, graças àquela chamada, aquela puxada de orelha, eu pude me posicionar. Eu fui esbofeteado não pelo Senhor, mas pelo próprio Espírito de Deus, que despertou minha consciência para essa liberdade. E hoje, essa liberdade que eu vivo em Cristo me faz verdadeiramente sentir livre, ainda que na Escritura seja dito que eu me tornei um prisioneiro de Cristo. E glorifico a Deus por isso, porque essa prisão espiritual que me aprisiona a essa verdade, ela me protege deste mundo tenebroso ao qual nos condena à perdição eterna. Portanto, amados irmãos, pense bem, examine o seu coração depois dessa ministração. Você que ainda não é cristão, você que acha que ser cristão é ter uma religião, seja ela católica, seja ela evangélica, até espírita, mas quando você entender que esta palavra, ela é a verdade espiritual que liberta, segundo o Salvador que palmilhou essa terra, e somente nele encontramos esta verdade que liberta, conhecendo essa verdade, nós poderíamos morar com ele, a vida eterna de eternidade em eternidade. Pense bem, ainda há tempo de você se arrepender da tua natureza caída e viver com um corpo de amigos, de irmãos na fé, sem fanatismo, sem heresias, mas com responsabilidade, com compromisso, como prisioneiros de uma responsabilidade espiritual que catapulta para bênçãos muito maiores do que a gente possa imaginar. E vivendo essa verdade, você é convidado a participar conosco no Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, para que já nessa existência, aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, Deus tem preparado para você e quer te dar, a partir do momento que você abrir o coração para Ele. Essa foi a libertadora mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia 10 de abril do ano de 2024, na reunião do Cordão.